Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Você já sentiu o peso daquela busca incessante por algo mais? Aquele impulso silencioso que te empurra para ter mais, para ser mais, para controlar mais? É uma chama que arde em muitos corações, uma promessa de plenitude, de reconhecimento, de uma vida onde as rédeas estão firmes em suas mãos. Mas, e se essa busca, tão universal, tão enraizada em nós, escondesse verdades que preferiríamos não encarar? Verdades que, uma vez reveladas, podem abalar o próprio chão sob os seus pés. Carl Jung, em sua sabedoria profunda, nos alertou que o poder que buscamos lá fora é, muitas vezes, uma projeção da nossa própria sombra não integrada, um desejo de compensar a fraqueza interna, controlando o mundo externo. Acreditamos que o poder nos trará liberdade, mas essa é uma das maiores ilusões existenciais. Pensamos que, ao dominar o que está fora, nos libertamos por dentro, mas a verdade é que as amarras e apertam ainda mais. Essa busca incessante por controle e influência muitas vezes esconde motivações que nem nós mesmos compreendemos. Anseios inconscientes por validação, segurança ou uma falsa sensação de completude. Por trás da narrativa comum de conquista e autossuperação, existem verdades aterrorizantes que subvertem tudo o que nos foi ensinado. Verdades que Nietzsche e Camus ousaram desvendar, não para nos desiludir, mas para nos despertar. Elas não são fáceis de digerir, mas são essenciais para quem busca mais do que respostas superficiais. Para quem anseia por uma conexão mais profunda com a verdade. Se você já se sentiu um estranho em sua própria pele, ou se a superficialidade do mundo à sua volta te causa um cansaço profundo, saiba que não está sozinho. A dor de questionar o que sempre foi dado como certo é real. É um desconforto que muitos evitam, mas que, paradoxalmente, é o seu maior guia. Abraçar o desconforto de não saber. Essa é a primeira porta para a verdadeira clareza. Sua certeza é sua prisão. E a dúvida não é sua inimiga, ela é a sua guia. O que aconteceria se tudo o que você soubesse fosse uma ilusão? Este é o convite para uma jornada por verdades não convencionais para uma vida não examinada. A primeira verdade aterrorizante é que a coroa de espinhos de que falamos não é uma metáfora distante, mas a própria essência do poder externo. A miragem da autonomia nos seduz, nos faz crer que, ao influenciar os outros, ao controlar as circunstâncias, alcançaremos a verdadeira liberdade. Você acredita que o poder lá fora lhe trará controle, mas ele apenas o amarra a mais variáveis incontroláveis, a mais expectativas alheias, a uma dança constante para manter uma imagem que não é sua. Essa busca incessante por dominar o mundo externo é, paradoxalmente, a sua maior prisão. O paradoxo estoico nos sussurra que a verdadeira fortaleza não está nas muralhas que erguimos ao nosso redor, mas no domínio do nosso próprio reino interno. A força invulnerável reside em controlar suas emoções, suas reações, seus julgamentos, e não em tentar moldar o império externo à sua vontade. O poder sobre si mesmo é o único que ninguém pode tirar, o único que realmente liberta. Enquanto você ascende na hierarquia do poder externo, há um custo invisível, uma erosão silenciosa da sua autenticidade. Você se perde na incessante busca por validação, na manutenção de uma imagem que foi criada para o mundo, mas que distancia você de quem realmente é. O que você sacrifica para manter essa coroa de espinhos? Que partes da sua alma são negociadas por um lugar no pódio? Olhe para as suas próprias fontes de poder percebido, seja ele financeiro, social ou profissional. Elas realmente te libertam ou te prendem a uma teia de dependências, de aprovações, de medos de perder o que você conquistou? O poder, quando não compartilhado ou enraizado em um propósito autêntico, é um isolamento brutal, é o ícone da solidão no topo, uma cela dourada que aprisiona a alma, onde você pode ter tudo, mas sente que não tem ninguém. Essa é a primeira verdade. A busca por controle sobre o mundo é, na verdade, uma fuga do controle sobre si mesmo, uma fuga que te escraviza. A segunda verdade aterrorizante se revela quando olhamos para o espelho sombrio da ambição. Ali, vemos não o brilho da conquista, mas as feridas psíquicas que, na verdade, alimentam nossa vontade de poder. Carl Jung nos ensinou sobre a sombra. Aquele lado de nós que reprimimos, que não queremos ver. E é essa sombra que, muitas vezes, ocupa o trono da nossa ambição, inseguranças profundas, carências afetivas que vêm de um passado que ainda nos assombra, traumas não resolvidos. Tudo isso se manifesta como um desejo insaciável de dominar e controlar o ambiente e as pessoas
ao nosso redor. O poder, nesse contexto, não é força, mas uma compensação desesperada para uma fraqueza que se recusa a ser vista. Nietzsche, com sua lente afiada, nos revelou o veneno do ressentimento. Ele nos diria que muitas das nossas buscas por poder são, na verdade, uma vingança sublimada. Uma vingança contra a vida que nos pareceu injusta, contra aqueles que nos feriram, ou até mesmo contra a nossa própria percepção de fragilidade e impotência. É um grito silencioso de eu mostrarei a vocês que se disfarça de ambição, mas que, no fundo, apenas perpetua a dor que tenta mascarar. E a validação externa, ela se torna uma droga perigosa. O ciclo neuroemocional que se instala é viciante. A dopamina da recompensa, quando alcançamos um feito, seguida pelo cortisol do estresse para manter a performance, para não perder o que foi conquistado. É um loop que nos promete preencher um vazio interno, mas que, ironicamente, nunca se sacia. Cada vitória é apenas um lembrete de que o vazio ainda está lá, esperando a próxima dose. Então, construímos um eu idealizado, uma persona poderosa, tão distante do nosso verdadeiro eu que nos tornamos prisioneiros da nossa própria imagem. Incapazes de ser vulneráveis, de mostrar a autenticidade que tanto ansiamos, ficamos presos na gaiola dourada que criamos. Pergunte-se, essa sede de controle nasce da sua força ou de uma ferida oculta? Confronte a origem dessa vontade de poder. É somente ao desvendar essa ferida que se inicia um verdadeiro caminho de cura e autoconhecimento, uma jornada para reclamar o poder que reside dentro, e não na ilusão do externo. A terceira verdade aterrorizante nos revela o panóptico invertido, um sistema de vigilância onde você, o detentor do poder, se torna o prisioneiro mais vigiado. A gaiola dourada da influência que você meticulosamente construiu para controlar os outros, para moldar o mundo à sua vontade, volta-se agora contra você. Ela impõe suas próprias regras, exige uma vigilância constante e a necessidade exaustiva de manter uma fachada inquebrável, um controle que, no fundo, te descontrola. Michael Foucault nos ensinou que o poder não é apenas uma força externa que nos oprime, mas também uma disciplina internalizada. A distorção Foucaultiana da liberdade reside no mito de que o poder elimina a submissão. Na verdade, ele apenas a internaliza, tornando você o seu próprio carcereiro mais eficiente. Você se vigia, se molda, se pune, tudo para manter a ilusão de controle. O erro fatal é buscar o poder para ser livre de restrições externas, apenas para acabar escravizado pelas expectativas que o acompanham, pela manutenção do status quo e pelas consequências imprevisíveis de suas próprias ações. Pense por um momento. Suas fontes de poder são realmente ferramentas de empoderamento ou um sistema de controle autoimposto? Observe as demandas que seu poder exige. Elas são correntes invisíveis que amarram sua liberdade, sua paz mental, sua capacidade de ser simplesmente quem você é. Essa é a técnica da inversão de perspectiva, onde desvendamos as verdadeiras amarras por trás do brilho da autoridade. Essa é a metáfora da aranha, que tece sua própria teia de controle, apenas para se ver presa no centro, incapaz de escapar das complexas relações que ela mesma criou. O suspiro do tirano solitário ecoa na vastidão do seu próprio império, onde a vitória se confunde com o isolamento. O poder, quando se torna um fim em si mesmo, constrói muros em vez de pontes. E o primeiro a ser aprisionado por esses muros é sempre aquele que os ergueu. Sua certeza é sua prisão. O que aconteceria se tudo o que você soubesse sobre controle fosse, de fato, uma forma sutil de autocárcere? A quarta verdade aterrorizante nos leva ao Olimpo, mas não para celebrar a glória, e sim para confrontar o vazio que se instala no poder absoluto. Imagine-se no topo, a vertigem da conquista máxima, onde todos os oponentes foram eliminados e o controle parece total. É neste ponto que a indiferença cósmica se revela, e a ausência de sentido inerente à existência grita em um silêncio ensurdecedor. O que resta fazer quando não há mais nada a conquistar? A paisagem da vitória, então, se torna um deserto existencial. Este é o grito silencioso do nihilista no poder, a aniquilação de todos os obstáculos externos, a dominação completa. Não preenche o abismo interno de significado. Pelo contrário, muitas vezes o aprofunda, levando a uma crise existencial profunda, mesmo no auge da glória. Você pode ter tudo, mas não ter um porquê. Essa é a ilusão da divindade. O perigo de se autoproclamar criador de sua própria verdade e, nesse processo, perder a conexão com a humanidade, com a vulnerabilidade que nos une e com a própria base da experiência significativa. Você se torna um Deus isolado em seu próprio universo, mas um Deus sem fé, sem propósito. Camus nos alertaria para a parábola de Sísifo, mas agora, Sísifo reside no palácio. A tarefa eterna e absurda de manter o poder, de rolar a pedra montanha acima repetidamente, torna-se um fardo sem fim. É um ciclo exaustivo, desprovido de um propósito maior, além da própria manutenção. Uma dança vazia de controle que não leva a lugar algum. É a busca de uma montanha que não tem topo.
copo, apenas um platô que exige mais e mais esforço para ser sustentado. Mas há uma luz nessa escuridão. A aceitação desse vazio não é o fim, mas o primeiro passo para forjar um significado autêntico e pessoal. Não um significado imposto pelas expectativas externas, ou ditado pela busca incessante de controle, mas um sentido que nasce da sua própria verdade mais profunda, da sua própria vontade de existir e de criar valor, mesmo diante da indiferença do cosmos. Sua certeza é sua prisão, e a dúvida sobre o propósito do poder, é a sua guia para uma liberdade mais verdadeira. A quinta e última verdade aterrorizante revela a transfiguração sombria, o preço da alma que a busca implacável por poder exige. No caminho para o apogeu, você faz um pacto faustiano silencioso, quase imperceptível. São compromissos éticos e morais que, a princípio, parecem pequenos, justificáveis pelo bem maior ou pela necessidade. Mas, um dia, você acorda e percebe que a própria essência foi negociada, que partes de quem você era foram vendidas em parcelas. A máscara do necessário torna-se sua segunda pele. A crueldade, a manipulação, a desumanização dos outros são justificadas como estratégias indispensáveis para manter o controle, para alcançar o objetivo. Princípios que antes eram inegociáveis transformam-se em meras ferramentas descartáveis quando não servem mais ao propósito do poder. Você aprende a ver o mundo como um tabuleiro de xadrez onde pessoas são peças, recursos ou obstáculos, e a empatia se torna um luxo que você não pode mais se dar. O abismo da empatia se abre. Para exercer o poder sem culpa ou hesitação, a desconexão emocional é quase uma exigência. O humano, com suas dores e esperanças, é reduzido a um conceito abstrato, distante. Você se assala, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, para não sentir o peso das suas próprias ações. O teste da integridade se apresenta brutalmente. Quais são os limites que você não cruzaria? O poder tenta, incessantemente, empurrar esses limites, revelando o quão maleáveis são seus valores sob pressão, o quão facilmente a bússola moral pode ser desviada. E então, resta o ícone da alma perdida. A imagem do conquistador que, ao olhar para seu império vasto, percebe que não há mais eu para desfrutá-lo, não há mais a pessoa que iniciou a jornada, apenas uma casca vazia, um fantasma do que um dia foi. A busca por poder, quando levada ao extremo, pode devorar o buscador por dentro, deixando uma paisagem de glória externa e desolação interna. O que aconteceria se tudo o que você soubesse sobre a vitória fosse, na verdade, uma derrota para a sua própria alma? Chegamos ao fim desta jornada pelas verdades aterrorizantes sobre a busca por poder, e o que revelamos não é fácil de digerir. Vimos como a coroa de espinhos do poder externo, que promete liberdade, na verdade nos escraviza, amarrando-nos a variáveis incontroláveis e exigências infinitas. Desvendamos o espelho sombrio da ambição, que reflete não a força, mas as feridas psíquicas, as inseguranças e os ressentimentos que nos impulsionam a dominar. Confrontamos o panóptico invertido, onde a estrutura de controle que erguimos para os outros se volta contra nós, tornando-nos prisioneiros da nossa própria criação. E encaramos o vazio no Olimpo, a verdade existencial de que o poder absoluto, sem um propósito autêntico, é uma glória solitária e sem sentido, culminando na transfiguração sombria, onde a alma se perde em pactos silenciosos. Mas esta não é uma história de desespero, é um convite para uma reorientação profunda. Nietzsche, com sua brutal honestidade, nos ensinou que a autêntica vontade de potência não é sobre dominar os outros, mas sobre a autossuperação, sobre a coragem de criar novos valores, de forjar a si mesmo no fogo da experiência. É a dança com o caos interno, não para reprimi-lo, mas para emergir mais forte, mais verdadeiro, mais íntegro. Essa é a verdadeira soberania. O poder que ninguém pode roubar de você. O poder que realmente importa é o domínio sobre a própria mente, sobre suas emoções, sobre suas escolhas. É a capacidade de ser o autor da sua própria vida, independentemente das circunstâncias externas. É o poder de escolher a autenticidade sobre a aprovação, o propósito sobre a glória vazia, a verdade sobre o conforto da ilusão. Este é o único império que vale a pena construir, pois suas fundações são inabaláveis e sua riqueza imperecível. Libertar-se das algemas da ambição cega é abraçar a complexidade de uma vida vivida com autenticidade e propósito, forjada na dúvida e na autodescoberta. Abraçar o desconforto de não saber, permitir que sua certeza seja sua prisão e entender que a dúvida não é sua inimiga, mas sua guia. Que tal se tudo o que você soubesse sobre poder fosse uma ilusão, e a verdadeira força estivesse em desaprender o que te prende? Qual é o império que você realmente quer construir?